Olá, estamos começando mais um 15 na TV e hoje recebo um convidado especial aqui, o Evandro, né, com a gente. Obrigado, Evandro, pela sua presença mais Valeu, uma vez. Roberto. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Vamos aí num clima eleitoral, né? Passou, apesar das eleições aí no Brasil terem acabado, no 15 ainda não, né? Teremos eleições aí pela frente, né? Categoria de base. Falar um pouquinho dos últimos acontecimentos aí no 15 de Piracicaba. O 15, o time, né, não participa mais de nenhum campeonato. E como o Evandro falou, o 15 vai passar por um processo eleitoral agora, nessa semana, né? Começando no dia 10 e depois no dia 13 a eleição do novo presidente e vice-presidente do clube. E a gente vai, nesse programa, a gente vai falar um pouco sobre isso, explicar, né? Teve uma coletiva também na semana passada, né? Foi o presidente do conselho que participou, né? Isso. Foi o presidente do Conselho Deliberativo do 15 de Piracicaba, né, Luiz Guilherme Chinor, e o diretor da Poli Brasil, Luiz André Filho, ele que esteve aqui representando a Poli Brasil. A Poli Brasil que ajuda o 15 de Piracicaba já algumas eleições, né, no processo da apuração. Lembrando que o voto ainda é feito por cédulas, né, manual, mas a apuração depois é feita eletrônica, né? Então agiliza bastante esse processo, né? E fica até uma coisa legal, porque é instalado um telão lá no dia para o pessoal da Poli Brasil e pode ser conferido instantaneamente ali cada voto, né? Então fica uma coisa bacana para quem quer acompanhar, ver como está cada candidato, né? A apuração ali é simultânea e fica um clima assim, bem legal, assim, visando a formação do conselho, né? Para quem está participando, claro, né? Tem o interesse de entrar no conselho deliberativo, vai acompanhando ali como está a votação, e até para o torcedor, para a imprensa, né? Ter o resultado. Então esse processo eletrônico acaba ajudando bastante, facilitando para que saia logo o resultado. Então, para a gente explicar, né, como funciona esse processo, basicamente acontece em duas etapas, né? Primeiro a eleição do conselho, né? Os sócios elegem o conselho e depois o conselho elege o presidente e o vice-presidente, né? Isso. Lembrando que 50% do conselho deliberativo ele é renovado. Por quê? Porque 15 tem mandato de 4 anos e 15 tem mandato de 2 anos, né? Eu até questionei o Ramon, né? Fiquei curioso por que isso, né, Ramon, ter mandato de 4 anos e mandato de 2 anos, né? Porque não todos com 4 anos, né? É para facilitar no processo de transição, né? De repente não mudar tudo de uma vez, né? Então foi definido por estatuto, né? O estatuto do clube é que manda nesse processo. E então quem tem mandato de 4 anos da última eleição, nessa não precisa se reeleger, né? Já está eleito, precisa concorrer apenas daqui a 2 anos. E o restante, então, 15 pessoas, né? Totalizando aí 50% do Conselho Deliberativo, que teve o mandato de 4 anos lá atrás, vence agora. Então, quem tem o interesse, né, de permanecer precisa ser reeleito. E lembrando que ainda tem os conselheiros vitalícios, né, quem já foi presidente do clube, vice-presidente, presidente do Conselho Deliberativo, são 10 no total. Então esses não precisam, né, como o próprio nome já diz, são vitalícios, então não precisam participar dessa eleição, mas é 50% do quadro que é alterado, e depois de eleito, o novo Conselho Deliberativo do clube define 3 dias após as eleições, presidente e vice da diretoria executiva do 15 de Piracicaba. Vão ser eleitos, né, para o Conselho Deliberativo, são 15 membros, né, mais Isso. 20 suplentes, né? Isso, No total 35. Exatamente, são os 20 suplentes também, né, o que totaliza 60 pessoas depois na definição para presidente e vice, né? Então são os 15 com mandato de 4 anos, mais os 15 que entrarão agora, né? Mais os suplentes e os 10 conselheiros vitalícios, né, que elegem o presidente no dia 13, né, até deixar claro aqui que é aberto, né, no dia 13, 7 horas da noite, que mesmo nesse espaço aqui na Sala Balma de imprensa, a imprensa vai estar liberada para poder acompanhar, e o torcedor também, torcedor que tiver curiosidade e tiver interesse, pode vir acompanhar, né, principalmente curiosidade, né, em saber logo quem será o novo presidente aí e vice do 15 de Piracicaba. É um processo totalmente aberto. Então, como você bem disse, aí após definir o conselho,
3 dias depois eles elegem presidente e vice do... E além disso, no dia 10 também o próprio conselho eleito já elege também o presidente e o vice do conselho, Isso, né? Exatamente. Né? Lembrando que a eleição para o conselho deliberativo acontece no mini ginásio Garcia Neto, aqui do lado, né? Das 13 às 17 horas é o processo de votação, portanto da 1 às 5 da tarde. Aí começa, né, o processo eletrônico, como eu disse, né, a apuração dos votos. Definido o Conselho Deliberativo, né, os novos eleitos eles assinam eu não sei o termo correto aqui, vamos dizer o termo do estatuto utilizado, né, mas eles assinam ali que eles estão tomando posse, né, como conselheiros do 15 de Piracicaba, e após isso, já em seguida, eles se reúnem e decidem presidente e vice do Conselho do 15 de Piracicaba, né? E, no caso, o atual é o Luiz Guilherme Chinori, que a gente já citou, e ele precisa se reeleger, né? Ele já manifestou interesse, inclusive, nessa última coletiva de imprensa que houve aqui, interesse em permanecer, né? Mas ele tem que se candidatar novamente ao cargo e já é assim mesmo, definido o conselho, já em seguida define presidente e vice. Essa votação do dia 10 é aberta também? Quem quiser acompanhar? Aberta também aberta, né? Corre aí durante praticamente a tarde toda, né? Então o torcedor pode vir, se quiser ficar a tarde toda aí acompanhando, pode acompanhar, quiser vir mais no final, também para ver apenas a apuração também pode vir. Totalmente aberto para o público em geral, imprensa também, quem quiser acompanhar, pode ficar à vontade. Como o Evandro falou, na semana passada houve uma coletiva, né, com o presidente do Conselho Deliberativo, e a gente vai acompanhar um pouco das falas dele aqui. Só para a gente recordar, o sistema eleitoral do 15 é um sistema eleitoral onde nós temos uma eleição agora no dia 10 de novembro. Essa eleição é a eleição para o Conselho. Então, no dia 10 serão escolhidos 15 conselheiros efetivos e mais 20 conselheiros suplentes. A data para a inscrição para concorrer ao conselho se encerrou no dia de ontem, então eu posso adiantar para vocês que inicialmente, por que inicialmente? Porque eu ainda durante esses próximos 48 horas eu tenho que analisar se essas inscrições não têm algum vício, do tipo alguém que eventualmente tivesse algum problema de não estar em dia, etc e tal, mas inicialmente nós temos 49 inscritos ao conselho. Vamos partir da premissa que os 49 estejam em ordem. Então significa que no dia 10, os associados do 15, que estão em dia, que também estatutariamente foi estabelecido o dia 26, uma data limite para que todos estivessem em dia ou colocassem em dia suas mensalidades, e o número atual de sócios em condição de votar no dia 10 de novembro são 395. Ou seja, hoje nós temos 395 possíveis eleitores que têm condições para comparecer aqui no sábado, dia 10 de novembro, o horário nosso das 9 às 17. O processo eleitoral no dia 10 é o processo da escolha do conselho. Então esses 15 novos conselheiros serão eleitos e mais os 20 suplentes. Neste mesmo dia, ao final desta apuração, que será mais uma vez gentilmente capitaneada pelo pessoal de grande competência do Luiz, o meu grande amigo Luiz, que vai gentilmente de novo fazer esse trabalho, lembrando, gratuito para o 15, de nos ajudar na apuração com equipe, com equipamentos. Então ao final nós vamos ter a apuração. Já ao final da votação, às 17 horas se encerra, ato contínuo começa a apuração. Feita a apuração, são definidos os 15 nomes por sequência de votos, quantidade de votos, os 15 nomes que vão ser os efetivos, depois os 20 que são suplentes. No mesmo dia, ao final dessa eleição, já existe a convocação automática para a primeira assembleia do novo conselho. Esse novo conselho ele vai ser composto por esses 15 efetivos, mais os 15 conselheiros efetivos que têm mandato de 4 anos, porque só para lembrar,
Ao contrário do mandato de presidente do conselho e o mandato de presidente da diretoria executiva, que é de 2 anos, os mandatos de conselheiro efetivo são de 4 anos. Então, neste momento, o conselho conta com 15 conselheiros efetivos que continuam conselheiros e têm ainda mais 2 anos de mandato, e a esses se juntarão esses novos 15. Então, nós estamos falando que nós vamos ter 30 conselheiros efetivos com direito a voto, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode também perguntar aqui, não tem problema nenhum, aqui é mais um bate-papo, não é uma apresentação formal. Além desses 30 conselheiros, quem tem direito a voto nesta Assembleia que vem logo após a finalização da eleição? Mais 10 conselheiros que são vitalícios. Esses conselheiros vitalícios são aqueles que foram ex-presidentes de conselho, e o critério para você ter se tornado vitalício é você ter sido ou presidente do conselho ou vice, ou presidente ou vice da diretoria, por um período no mínimo de 18 meses. Então, todos aqueles que cumpriram com essa condição estatutária foram galgados à condição de conselheiros vitalícios. A lista de conselheiros, tanto os efetivos atuais como os vitalícios, também vai estar disponível na secretaria, se alguém depois quiser, por algum motivo, saber quem são esses conselheiros. Esses conselheiros, nesse mesmo dia, vão votar para escolher o novo presidente e vice do conselho. Ou seja, no dia 10, ao final da eleição do conselho, já se escolhe o novo presidente e o novo vice do conselho. No dia 13, uma terça-feira, à noite, ocorre uma reunião, que já está convocada, devidamente convocada também, uma reunião do conselho, onde dentro desta reunião do conselho é escolhido o presidente e o vice da nova diretoria executiva. Quem são aqueles que podem pleitear o cargo de diretor, presidente e vice-presidente? Todos os conselheiros efetivos, mais todos os conselheiros vitalícios e mais todos os conselheiros suplentes. Ou seja, os 30 efetivos, mais os 10 vitalícios, mais os 20 suplentes, qualquer um deles que desejar ser presidente pode, nesta reunião, levantar a mão e falar: eu gostaria de ser candidato. Hoje, pelo que se noticia na imprensa, nós temos 2 candidatos já previamente definidos. Mas isso não exclui, em hipótese nenhuma, a possibilidade de mais 1, mais 2, mais 5, mais seja lá quem for. Por quê? Porque o nosso estatuto não prevê a necessidade de se registrar chapa e nem de se comunicar com antecedência quem concorre ou não a presidente. No entanto, para votar nesse sentido, votariam somente os efetivos e os vitalícios. Suplente pode ser candidato, no entanto, não pode votar. Bom, a gente pode conferir aí a coletiva do Luiz Guilherme. Eu queria pedir para o Evandro explicar um pouco mais quem pode votar, né? Os sócios podem votar nos conselheiros e como que funciona essa etapa, né? Isso, exatamente. Só lembrar aqui também, né, que o torcedor que tiver curiosidade em saber exatamente sobre datas, estatutos, né, está tudo disponibilizado no site do clube, né, xvpiracicaba.com.br. Para torcedor, estatuto, que fala no estatuto, né? Tá todo lá, né? Pode ser conferido. E também tem as datas, né, definidas para cada processo da eleição, né? Houve uma data para que os sócios quitassem suas dívidas, né, as mensalidades atrasadas. Por quê? Só poderiam se inscrever para o conselho e ter direito a voto quem é sócio do clube há mais de 1 ano e está com as mensalidades em dia, né? Então, definida a data limite, deu um total de 395, né? 395 pessoas, portanto, aptas
né, a votarem e pleitearem uma vaga no Conselho Deliberativo, né? Então, dessas 395 pessoas, têm direito a voto e podem concorrer ao Conselho. Aí houve mais um período para que essas pessoas se candidatassem ao Conselho, né, registrassem seu interesse em ser eleito a um dos cargos aí no Conselho Deliberativo do 15 de Piracicaba. E foi totalizado, né, 49 pessoas vão concorrer. Então, dessas 49, né, 15 são eleitos aí para o Conselho Deliberativo e mais 20 ficam como suplentes. E como ocorre no dia da eleição para presidente, que é na terça-feira, com todos esses candidatos definidos, né, o Conselho Deliberativo definido, é na hora. Então, pode ser que a pessoa não tenha anunciado em nenhum momento, né, que iria concorrer ao cargo de presidente e vice, chegar na reunião da terça-feira do Conselho Deliberativo, ele eleito conselheiro ou suplente, ele falar que quer concorrer ao cargo de presidente do 15 de Piracicaba. Não precisa necessariamente, né, ter formalizado uma candidatura antes, né? Então, lembrando, definido o Conselho Deliberativo no sábado, todos os conselheiros e os suplentes podem pleitear uma vaga como presidente e vice do 15 de Piracicaba na reunião que ocorre na terça-feira. Eu ia te perguntar isso, né? A pessoa que foi eleito conselheiro, ele pode chegar na hora mesmo e se candidatar a presidente, não precisa ter uma inscrição antes, né? Exatamente. Isso é uma coisa que o Luiz Guilherme comentou, né, na coletiva, já é de conhecimento público, né? São 2 candidatos já se mostraram aí interessados a concorrer a esse cargo, mas não necessariamente quer dizer que teremos só os 2, né? Claro que a gente sabe que é dificilmente, né, uma pessoa que não se manifestou até agora chegar no dia, né, e pleitear esse cargo, mas pode, de acordo com o estatuto, aí ele eleito conselheiro, ele pode chegar no dia sim e concorrer ao cargo. Então, não necessariamente serão apenas as pessoas que demonstraram interesse até o momento, né, para entrar na diretoria executiva do 15 de Piracicaba. Você tinha falado, essa votação do dia 13 também, né, da presidente e vice-presidente é aberta também, né? Quem quiser acompanhar pode vir aqui? Sim, também pode vir acompanhar, né? E logo em seguida já é definido. Eu acredito que não seja um processo muito demorado, né? E a votação também é por cédula também, assim como a eleição do conselho, né? O conselho vai, escreve o nome do candidato ali, logo em seguida. Aí, como é bem menos, né, bem menos votos aí a serem computados, o processo acaba sendo bem mais rápido, né? Então, não deve demorar muito para ser definido aí e ser divulgado o nome do presidente e vice. O presidente e vice, eles concorrem em chapa, né, juntos. Não pode ter um presidente de e um vice separado. Exatamente. Né? Quando você vota, você já vota no presidente e no vice, né? Como ocorre nas eleições aí no Brasil, né? E lembrando também que os cargos para o Conselho Deliberativo, para a diretoria executiva, né, são cargos não remunerados, né? Então a pessoa não pode ser conselheiro e ser funcionário do clube ao mesmo tempo, né? Se algum funcionário tiver interesse, ele precisa se desligar, né, ao cargo para poder concorrer, porque não pode, pelo estatuto do clube, mais uma vez lembrando, conciliar, né, essas 2 funções. Você falou também do processo de apuração, né, da votação, que é feito em parceria com a Poli Brasil, né? O diretor também esteve aqui na coletiva e a gente vai acompanhar também as falas dele aqui. O sistema utilizado, né, um banco de dados do sistema PHP, é um sistema, uma tecnologia utilizada pela maioria dos sites, então é extremamente confiável. Então, a votação não é eletrônica, né? A votação é manual, através das células, e a apuração, sim, que é eletrônica. Então, depois de concluída a votação, a gente recebe as células e vamos, então, contabilizá-la nesse sistema. E teremos um telão onde irá aparecendo os votos dos candidatos de acordo com a quantidade que recebem, né? Finalizando, então, o primeiro até o 48 ou 49 concorrentes. É importante salientar também que o próprio sistema, ele depois finaliza, analisa com base no estatuto. Em termos, se ocorrer um empate de votos, então o estatuto define
o associado mais antigo, o problema de idade. Então, a gente utiliza as regras, as normas estabelecidas no Estatuto do 15 para a definição dessa colocação desses candidatos. Então, é extremamente confiável e normalmente é rápida, né? Dependendo do andamento da votação, da quantidade de votos, a gente obtém no máximo 45, no máximo 1 hora, a gente já tem concluída essa apuração. Bom, a gente pode acompanhar aí o Luiz André falando sobre esse processo de apuração, né, que é uma parceria que o 15 tem com a Poli Brasil, né, para facilitar nesse processo de apuração, né? Exatamente. E lembrando que a Poli Brasil participa, né, sem cobrar nada do clube, né? Então fica nosso agradecimento aí. O próprio Luiz Guilherme já frisou isso na coletiva de imprensa, né? Mas é importante destacar mais uma vez aqui, né, o agradecimento do 15 de Piracicaba ao Colégio Poli Brasil, que ajuda bastante aí, né, nesse processo e sem cobrar nada do clube, né? Então processo é uma contribuição espontânea aí e muito valiosa para o 15 de Piracicaba, como eu disse anteriormente, já algumas eleições, né, não será a primeira vez. Então agradecer aí ao Luiz André que esteve aqui conosco, né, já em outras oportunidades também, e dessa importante ajuda ao clube. Bom, além das eleições, a gente tem alguns outros assuntos também, né, para falar sobre o 15 de Piracicaba. Falando em Luiz André, inclusive. Né? Falando em Luiz André. O preparador físico, o André Ferreira, ele se despediu do clube, né, que ele já estava aqui há 10 anos, 10 é isso? anos. Eu falei Luiz André porque o André Ferreira é o nome de trabalho dele, digamos assim, né, que ele chama Luiz André, né, por isso que eu lembrei. Então o André já há 10 anos aqui no 15 de Piracicaba, preparador físico, né, de qualidade conhecida por todos, né, muito elogiado sempre pela imprensa, né, pelo preparo físico da equipe, né, o 15 de Piracicaba nunca ficou devendo nesse quesito, né, em todas as competições. Então um profissional aí muito competente. Recebeu um convite do Kleber, né, o Kleber Gaúcho deixou o 15 de Piracicaba, foi para o Sertãozinho, né, aceitou a proposta do Sertãozinho e houve interesse, né, a oportunidade aberta lá para o Kleber levar o Luiz André, fazer o convite, né, para que ele fosse trabalhar com ele lá no Sertãozinho. E como os dois já trabalharam durante muito tempo aqui no 15, foi a terceira passagem do Kleber como treinador, né? Então já foram vários anos aí de parceria. O Kleber teve interesse de contar com o André lá no Sertãozinho e o André também viu com bons olhos, né, essa nova oportunidade aí. Mas só também, em nome do clube, agradecer o André também. Foram 10 anos aí de 15 de Piracicaba e a forma que ele saiu foi totalmente correta, conversando com a diretoria, né, apresentando seu ponto de vista. Então, buscando novos ares, vida que segue e só deixou coisas boas aqui no 15. Ele que entrou ainda nas categorias de base, né, no 15, passou aí pelo Sub-15, Sub-17. O Sub-17 fez uma boa campanha quando ele estava lá, chegou na segunda fase, veio para o profissional, né? Passou por 2 acessos, A3 para 2, A2 para 1, campeão da A2 em 2011, aqui mesmo no Barão, campeão da Copa Paulista em 2016, outras boas campanhas, né? Quartas de final da CLA1, outras semifinais de Copa Paulista, CLA2 desse ano. Então deixou o seu legado aqui, o André, né? E aguardar as eleições, né, para ver o desfecho das eleições. E só após isso nós teremos uma definição com relação à comissão técnica, né? Então o torcedor aí às vezes pode estar um pouco apreensivo aí, né? O clube ainda não definiu o técnico, né? Elenco, são poucos remanescentes, mas esse processo eleitoral, né, acaba dando uma parada aí, travando um pouco isso, né? Porque realmente não tem como, né, você formalizar, até por estatuto também, você não tem um certo período antes das eleições que você não pode assinar um novo contrato, né? Então tem tudo isso. Após as eleições devemos ter definições aí com relação a elenco e comissão técnica do clube. Além disso, a gente fala também sobre o Sub-14, né, que vem participando do campeonato e tá vindo bem também, né? Isso, jogou nesse final de semana, fez mais uma partida contra o projeto Meninos do Brasil, né, aqui de Piracicaba. O campeonato é a Copa Piracicaba de Futebol de Base, organizado pela Liga Piracicabana de Futebol, né? E é uma coisa que a gente
houve muito, né, pela cidade, uma cobrança do que participar de campeonatos, né, aqui do município, para poder observar os garotos. E já é o segundo ano que o Sub-14 participa, foi campeão no ano passado, né, e está novamente esse ano na disputa muito bem. Perdeu apenas um jogo até o momento, né, sofreu apenas um gol, né, em 6 partidas, e justamente, né, foi na derrota, perdeu por 1-0 para o Rio Claro. O restante foram 5 vitórias, com 25 gols marcados. Então o time do Rafael Vinícius vem muito bem, liderando o Grupo A. Tem mais uma rodada apenas mais um jogo apenas para fazer nessa primeira fase, e depois já começa o mata-mata. Então vem muito bem o time mais uma vez defendendo o título. E o campeonato é usado, como eu disse, para observar os meninos da cidade e também do próprio clube, né? Tem muitos atletas aí novos que estão em fase de avaliação, também observação, e que podem defender o clube no Campeonato Paulista Sub-15 do ano que vem. Então esse é o principal objetivo dessa disputa, né? Observar os garotos de outras equipes e do próprio elenco, né? Para fechar o grupo, né? O elenco que vai disputar o Campeonato Paulista do próximo ano de 2019, né? Sub-15, que esse ano passou para a segunda fase, e a gente espera que ano que vem possa fazer também mais uma boa campanha. E para a gente encerrar, a gente falar também do Campeonato Paulista Série A2 do ano que vem, né? Que foi definido o regulamento, né? Teve uma reunião do Conselho Técnico, né? Na Federação Paulista, e teve uma mudança, né? No regulamento do próximo ano. Né? Exatamente, Roberto. Principal mudança, né, para o Campeonato Paulista da Série A2 em 2019 será que classificarão 8 equipes dessa vez. Né? Esse ano passaram 4, né? A gente bem lembra que o 15 foi uma dessas equipes, né? Fez a semifinal contra o Guarani. Em 2019 serão 8 clubes, então metade aí, né? Já que temos 16 equipes, 8 passam para outra fase, né? Para a fase seguinte. Teremos quartas de final no ano que vem, então esse ano não teve, né? Foi direto para as semifinais, vinha sendo assim nos últimos anos. Em 2019 teremos quartas de final, portanto, dessas equipes, né? Então a gente acredita que até a última rodada terá disputa, né? Porque de 16, 8 passam, tem a questão do rebaixamento também, né? Então isso vai proporcionar bastante emoções aí até a última rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Para a fase seguinte, quartos de final, semifinal e final, jogos de ida e volta, inclusive a final, que também é uma mudança, né? A final vinha sendo em jogo único, e dessa vez será em 2 partidas. E foi definido por votação que com 2, vamos dizer assim, empate, né, na somatória dos 2 placares, aí, decisão por pênaltis. Então, a vantagem do time de melhor campanha acaba sendo apenas o fato de decidir em casa, né? O 15 de Piracicaba, representado pelo Diego Coppe, atual gestor de futebol do clube, votou que a equipe de melhor campanha deveria avançar, né? Foi uma votação bastante equilibrada, foram 8 votos a 7, né? Então bem acirrado aí para a definição das disputas de pênalti. O 15 de Piracicaba acabou votando como melhor campanha, né? Que na minha opinião, eu também acredito que seria mais justo, né? O time de melhor campanha conseguir avançar com dois. A gente fala 2 resultados iguais, mas na verdade é um empate, né? Na somatória dos 2 placares. Então essas foram as mudanças. Com relação à inscrição, seguem os mesmos critérios dos últimos anos, né? 26 inscritos na lista A, e a lista B, que é reservada para os atletas das categorias de base dos clubes. Aí é ilimitado, né? O atleta tem que ter defendido um clube em uma competição oficial nos últimos meses, né? E ter idade, portanto, de até 20, 21 anos, né? Que é a idade sub-20. O Leonardo esse ano, eu falo 21 porque o Leonardo já tinha feito 21 esse ano, mas ainda pelo ano de nascimento ainda pode entrar como atleta de lista B, né? Então, para esses atletas, a lista B, número ilimitado de inscrições, né? Mais uma vez, e eu acho muito importante também, né? Que acaba dando uma abertura legal aí para os garotos das categorias de base. O sub-20 do 15 fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, né? Alguns jogadores se destacaram, como o próprio atacante Ellison, né? Então, é uma brecha importante aí para que esses jogadores possam participar do elenco profissional. Lembrando que em janeiro também já tem, aproveitar a brecha que tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E o sub-20 do 15 se reapresentou essa semana, já
dando sequência a um trabalho, né? O grupo já é o mesmo no Campeonato Paulista, já não podem haver novas inscrições, então o elenco se reapresentou nessa segunda-feira, visando Copa São Paulo em janeiro de 2019. Ainda não temos sede e grupos, né? Por isso não tem nada definido com relação a isso. O Xandão continua com o time sub-20? O Xandão continua, Roberto. Ele fez uma boa campanha aí com o time sub-20, né? Lembrando que ele pegou a equipe com a competição em andamento, né? E conseguiu passar para a segunda e para a terceira fase posteriormente. Chegou até a última rodada brigando por vaga, né? Felizmente uma derrota em casa aqui contra a Portuguesa nessa segunda fase, na terceira fase acabou pesando, né? Para que a equipe não se classificasse, mas fez sim uma ótima campanha, fazendo bons jogos, né? Empatou com o São Paulo em Cotia, empatou com o Corinthians aqui no Barão também, fazendo um jogo bastante disputado. Então a equipe vem encorpada. Como eu disse, o elenco é o mesmo, né? Porque as inscrições, não vou lembrar exatamente o dia, né? Mas foram até uma determinada data do mês de outubro que o atleta tinha que estar inscrito pelo clube, regularizado na Federação Paulista, não necessariamente inscrito para a competição, mas ele já teria que ter o registro com o clube, né? Então o atleta que ainda não está, isso serve para qualquer equipe, não está registrado, ele não pode defender, não pode chegar agora a contratar um jogador para disputar a Copa São Paulo do ano que vem, apenas os atletas que já estão registrados pelo clube. E desses atletas, né, 25 são inscritos para a Copa São Paulo em 2019. Então, queria agradecer ao Evandro pela presença aqui mais uma vez, né? Obrigado, Roberto. Até pedir desculpa se eu fui repetitivo alguma vez aí, que hoje fala bastante, né, explicar bastante coisas aí, né, mas no intuito de deixar o torcedor bem informado sobre as coisas que acontecem aí no clube, né? E no nosso próximo programa já teremos definidos aí, o que está definido é que será um novo presidente, né? Que o Celso, o atual presidente, já manifestou aí que não concorrerá à reeleição, né? Então a gente já conhecerá o novo presidente do 15 de Piracicaba. Então a gente fica por aqui com o 15 na TV. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, só procurar lá pela TV Unimap ou pelo 15 de Piracicaba. Até o próximo programa. Tchau.